Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8. Beber, comer e desfrutar de Cristo. Ó Senhor Jesus, se a gente invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito, a gente vai conseguir aproveitar muito mais essa palavra. A gente precisa ir diante do Senhor para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós especificamente. E também para a gente poder sempre aproveitar qualquer conteúdo da palavra. É importante a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer transmitir para nós, usar a nossa fé para a gente poder receber a palavra de maneira proveitosa. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 14, do versículo 15 ao 31. Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual o muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ó Senhor Jesus. Agora João capítulo 6, versículo 48 e 63. Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Senhor Jesus. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 21. Senhor Jesus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali.
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8. Senhor Jesus. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a sabedoria de Deus, Cristo. Ó Senhor Jesus, abordamos ontem que a falta de crescimento resulta em problemas que acabam afetando a igreja. Cada irmão deve adotar a postura de alimentar-se de Cristo e buscar viver no Espírito, para que não haja dissensões, brigas e divisões na igreja, pois Cristo não pode ser dividido. Os crentes em Cristo devem abandonar filosofias, opiniões e partidarismo, para que o corpo de Cristo não sofra dano. Senhor Jesus. A questão de filosofia e opinião estava presente em Corinto. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus estão atrás de milagres, e os gregos buscam sabedoria, filosofia. Ó Senhor Jesus! Desde o início da história do povo de Israel, os judeus, vemos Deus realizando milagres e sinais. Um dos grandes milagres na história desse povo foi quando Deus os libertou do jugo de Faraó e proveu a travessia do Mar Vermelho, fazendo-o abrir diante de todos, para que atravessassem a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ó Senhor Jesus! Na época de Jesus, muitos milagres foram realizados, como o caso do enfermo que padecia há 38 anos e aguardava que um anjo descesse e agitasse as águas do tanque de Betesda, pois o primeiro que entrasse no tanque seria curado. O Senhor, vendo-o deitado, compadeceu-se dele e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. As enfermidades assolam a humanidade desde a queda do homem. Ao desobedecer a Deus, a natureza pecaminosa foi injetada em Adão. Seu corpo se tornou a carne do pecado, sujeita a todo tipo de doenças. Senhor Jesus. Muitos outros milagres foram realizados por Jesus, como o caso do paralítico que foi levado por seus amigos até ele. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Ó Senhor Jesus! Os judeus, por causa de sua rica história com Deus, estavam acostumados com milagres e sinais. Já os gregos possuem uma cultura voltada para a filosofia, para a discussão de ideias. Quando Paulo foi para Atenas, seu espírito revoltou-se por causa da idolatria dominante na cidade. Ele pregava diariamente nas sinagogas entre judeus e gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, entre os que ali se encontravam. Os filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, e havia quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Levaram-no ao Areópago, local destinado à discussão de novas filosofias e à apresentação de novas doutrinas, onde lhe perguntaram: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Essa passagem ilustra a disposição dos gregos de discutir filosofias. A cultura grega era a da lógica, de discutir pensamentos. Ó Senhor Jesus! Na igreja, temos de ter simplicidade ao receber a palavra profética, tomá-la como verdadeiramente é a palavra de Deus e aplicá-la em nosso viver diário. Os judeus que buscavam sinais não reconheceram Jesus como o Cristo. Tampouco os gregos creram nas palavras do Senhor, mas na igreja tomamos a palavra como espírito e vida, e pão da vida, para suprir-nos interiormente e nos tornar plenos em vida, para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, a gente viu aqui, né, a história do povo, a gente leu o Êxodo aqui, né, mostrando toda a passagem do mar ali, né, Senhor Jesus. Vimos aqui também João, no seu como pão da vida, Atos, né, mostrando esse episódio aqui onde todos ficavam indagando Paulo, né, que estava falando coisas estranhas, estranhos deuses e tal. Ó Senhor Jesus, né, e ali Paulo levava para eles a palavra, né, mas eles queriam saber, né, que ensinamento é esse, né, que é isso? Né, e tudo eles queriam discutir, né, queriam levar para o lado da filosofia. Né, Senhor Jesus. Então a gente tem esses dois extremos, né, na igreja em Corinto. Né, nós temos ali aqueles que eram judeus, né, que estavam acostumados a milagres, né, tudo que Deus fosse fazer tinha que ter milagre no meio. Né, ó Senhor Jesus. Né, e tinha outro lado que tinha os gregos, né, que tudo gostavam de discutir. Né, tudo ficava razoando, perguntando e tal. Mas mostra para nós que a gente não deve tomar nenhum extremo nem outro. Né, a gente precisa realmente aprender a usar a fé, aprender a crer na palavra de Deus, usar o nosso espírito. Né? Um ambiente onde se procura muitos milagres, milagres são coisas exteriores. Né, Senhor Jesus? A gente viu aqui, né, o grande milagre que o Senhor fez de tirar o povo do Egito, né, da forma como tirou. E mesmo assim a gente vê tanta murmuração do povo. Né? O povo se acostumou com o milagre e passou a ficar esperando Deus fazer tudo. Né? Não, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? Ó Senhor Jesus, né? Tem coisas até mesmo do nosso dia a dia, né, que cabe a nós, né, fazer, buscar o Senhor, e muitos ficam nessa linha, né, de não, vou ficar parado aqui esperando e Deus vai fazer um milagre. Ó Senhor Jesus, né, como ele tocou aqui no início aqui, né, a gente precisa tocar na questão do crescimento, né, o nosso crescimento de vida. Cada um de nós tem que adotar a postura de se alimentar de Cristo e buscar viver no Espírito. Né, Senhor Jesus, para haver crescimento e não haver as situações negativas, né, como dissensão, briga, divisão, discussão, né, porque Cristo não pode ser dividido. Né, cada um tem suas preferências, cada um tem seus ensinamentos, suas doutrinas, coisas que cada um evidencia, né, como mais importante e tal,
Mas aquilo que é importante para a sua vida, você não deve querer impor isso para os outros. Né? Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa realmente é ver que Cristo, né, ele tem a sua multiforme sabedoria. Né? Cada um vai agir de uma forma e tal, mas a gente precisa aprender a desfrutar do Senhor. A gente não deve tomar o extremo de ficar esperando sempre que Deus faça um milagre. Né? A gente vai se afundando, se afundando, se afundando nas coisas do mundo, né? Se perdendo, indo para longe do Senhor e fica esperando um milagre. Né? Ó Senhor Jesus, é como uma história, né, que conta, né, que começou uma enchente numa cidade, né, e uma pessoa ali, né, aí, né, todo mundo começou, olha, vamos abandonar as casas aqui, né, a Defesa Civil já veio, pediu para todo mundo deixar as casas porque a enchente vai cada vez ficar pior, ela vai aumentar. E aí eles foram chamando as pessoas, né, e aí tinha uma pessoa lá e falou, não, eu vou ficar aqui porque Jesus vai me salvar. E aí a água foi aumentando, né, e aí vinham novamente os bombeiros, veio resgatando as pessoas, e aí vem cá, entra aqui, vambora, não, Jesus vai me salvar. Depois a água subiu um pouco mais, só dava para andar de barco, né? Veio, mandou o barco ali buscar a pessoa não quis ir de jeito nenhum, não, Jesus vai me salvar. Daqui a pouco a água estava no telhado, a pessoa teve que subir no telhado, né, para não ser arrastada pela água. Veio uma lancha, né, os bombeiros ali numa lancha ali motorizada atrás daquela pessoa, entra aqui, senão você vai morrer afogado. E a pessoa ali insistindo, não, Jesus vai me salvar. Né, ó Senhor Jesus. Né, o resultado, acabou morrendo afogada. Né, aí, como é uma historinha, né, fala, né, aí chegou no céu, né, foi falar com Jesus, poxa Jesus, eu fiquei lá esperando você me salvar e nada. Ele falou, aí Jesus fala para ele, poxa, eu mandei até lancha para te salvar, você não quis. Né, ó Senhor Jesus. Né, os conceitos das pessoas, né, não, Jesus vai me salvar, ou ele vai acabar com a enchente. Poxa, avisou, mandou pessoas, mandou vários resgates, várias coisas, mas a pessoa fica no seu conceito. Não, vai vir um milagre que de repente a água vai secar, ou eu vou andar em cima da água, ou então vai vir um anjo e vai sair me levar voando daqui e tal. Então a gente fica nesse conceito esperando, as coisas vão piorando e a gente fica ali parado. Né, enquanto na verdade a gente deveria se alimentar de Cristo, né, consultar o Senhor. Né, ali a gente não vê em nenhum momento, né, nessa história a pessoa assim, parou para orar, né, peraí, deixa eu consultar o Senhor para ver o que eu tenho que fazer. Né, se tivesse consultado no primeiro aviso, já tinha ido embora. Né, Senhor Jesus. Aí veio o segundo aviso, não consultou o Senhor novamente. E aí vem até que acabou morrendo. Né, então é isso que acontece conosco. O Senhor fala conosco, o Senhor nos manda sinais, manda pessoas para nos ajudar e a gente fica no nosso conceito. Não, eu quero que aconteça isso assim, assim, assim. Como se a gente mandasse em Deus. Ao invés de a gente ter simplicidade, né, ter humildade e diante do Senhor, Senhor, qual a tua vontade? Qual a maneira que o Senhor quer usar para me salvar? Né, ó Senhor Jesus. E já tem outros que tomam outro extremo, né, quando a filosofia. Tudo discute. Não é bem assim, isso está sujeito à interpretação. Olha, eu não interpreto desse jeito. Olha, eu não gosto da palavra assim e tal. E tudo quer discutir, tudo quer colocar as coisas de maneira racional. Mas a fé, ela não tem nada a ver com a lógica. A fé, muitas vezes, ela é ilógica, ela é totalmente contrária à lógica. Então, o que a gente precisa aprender é exercitar o Espírito, exercitar a fé. Né? A gente viu aqui, né, esse grande milagre que o Senhor fez de levar o povo, né, mas algo que eu sempre notei ali, né, que quando ali Moisés vai diante de Deus, ele fala, né, o que você está fazendo aí? Diga ao povo que marche. Então precisou de uma ordem de um homem que servia a Deus. E Deus também dá ordem para ele, olha, levanta o teu bordão e divide o mar. Então a gente vê a importância da participação do servo de Deus. Né, tem um versículo também no Velho Testamento que fala que o Senhor certamente não fará coisa alguma sem primeiro revelar, né, aos seus profetas, né, aos seus santos, os profetas. Então o Senhor, quando ele vai fazer algo, né, ele sempre traz revelação para aqueles que estão buscando ele, para aqueles que são seus profetas, aqueles a quem ele encarrega de levar a sua palavra, né, a palavra profética, uma palavra de direção. Então Deus, ele nunca faz coisas sozinho. A gente vê durante toda a Bíblia sempre a participação do homem. Né? Deus, ele nunca ficou ali sozinho buscando, ele sempre buscou a presença do homem, sempre colocou algo diante do homem. Né? Se a gente reparar bem na Bíblia, a gente vai ver isso. E é interessante, né? Quando Moisés ergueu ali o cajado ali, né, abriu-se o mar, né, aí o Senhor foi lá, né, botou o anjo ali, botou a coluna de fogo e tal.
né? E é interessante, cara, quando todo o povo atravessa, Moisés chega do outro lado, aí Deus vira para Moisés e fala: agora estende novamente o seu braço sobre o mar para que esse se feche, né, e acabe ali com os egípcios. Então, novamente, né, Deus podia chegar e falar: agora eu vou fechar o mar, acabou. Então nem falava nada, ia lá, fechava e estava tudo certo. Mas novamente ele conta com a participação do homem. Então nós precisamos estar bem atentos aqui. Nós precisamos, né, Deus vai sempre fazer a parte dele, mas nós precisamos nos alimentar de Cristo, buscar viver no Espírito, para ter comunhão, porque tem coisas que para acontecerem precisam da nossa participação, precisam da gente participar do mover de Deus, a gente obedecer a orientação do Senhor, né? Senão você vai ficar parado esperando um milagre, esperando a situação acontecer, esperando Deus te explicar as coisas para ver se você concorda ou discorda de Deus, né? No fim a filosofia é isso, você tem um raciocínio lógico, é isso. Peraí, deixa eu ver se esse caminho aqui é bom, se eu concordo com isso. Deus, ele não precisa da nossa aprovação, ele é Deus e pronto. Por isso a gente precisa aprender a colher a palavra da fé, a palavra profética, como ela é como de Deus, porque de fato essa palavra é de Deus. A gente precisa exercitar o Espírito. Quando Deus falar, né, quando chegar a nossa hora de erguer o cajado, é nós que vamos erguer. Nós vamos pegar o cajado, né, é o nosso cajado, é as nossas coisas do nosso dia a dia. E a gente vai erguer para iniciar e erguer para acabar, né? Então o Senhor, ele mostra, se Moisés, por exemplo, fala assim: não, Senhor, eu estou com pena dos egípcios, não quero que eles tenham esse fim. O mar ia ficar aberto e os egípcios não iam passar ali, né, Senhor Jesus? Então a gente precisa compreender, né, ali a vontade de Deus, o desejo de Deus, né, aquilo que Deus está fazendo para nos salvar, né, Senhor Jesus. E ele também mostra que os milagres do próprio Senhor Jesus, né, ali do paralítico no tanque de Betesda, né, ali o outro paralítico que foi colocado ali, né, por 4 amigos diante do Senhor, né? Então novamente a gente vê ali, né, precisou haver a participação do Senhor. E também a gente vê aqui também, né, o caso dos amigos, né, que não tinham como chegar perto do Senhor por causa da multidão, mas deram um jeito, né, foram lá, abriram, né, o teto ali, né, tem até um livrinho que chama, né, Por um Buraco no Teto, né, que mostra a nossa predisposição, a gente precisa ter essa disposição, né, de ajudar as pessoas, né, de carregar se preciso, né. E interessante, né, que Jesus, vendo a fé dos amigos, curou aquela pessoa. Então olha a importância da nossa oração, do nosso movimentar pelas situações. A gente não deve ficar parado aguardando, a gente precisa mover a nossa oração, mover nosso braço, mover o braço de Deus, né? Como eu já falei, não é a gente que ordena o Senhor, mas o Senhor, ele conta com a nossa participação, né? A gente orar pelas pessoas, cuidar das pessoas, levar as pessoas até onde Jesus está. E para a gente fazer isso hoje, é por meio do Espírito. Levar as pessoas onde o Senhor está. A gente precisa estar no Espírito. Então a gente não deve ficar nem tentando concordar e discordar do Senhor, e também nem ficar parado esperando as coisas acontecerem. Né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter simplicidade para receber a palavra. Por isso que eu sempre falando, a gente precisa de espírito de sabedoria, de revelação. A gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, pegar a palavra, né, orar, levar diante de Deus, para que o Senhor possa te esclarecer, né? Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Antes, quando Jesus estava andando na terra, era fácil, era só saber onde é que ele estava e ia lá. Só que como tocou aqui, né, nem sempre as pessoas conseguiam alcançar, conseguiam chegar onde Jesus estava por causa da multidão. Né? Ó Senhor Jesus, mas hoje o Senhor está acessível para nós por meio do Espírito. Se a gente ficar no meio da multidão procurando o que os outros estão fazendo, a gente não vai conseguir ver o Senhor. A gente precisa dessa nossa busca, né, individual, comer, beber de Cristo, tomar Cristo como o nosso pão da vida, tomar Cristo como Espírito e vida, né, Senhor Jesus. Quem buscou milagre, viu os milagres de Jesus, mas não reconheceu Ele como Cristo, como enviado de Deus. Né? E quem ficou arrazoando lá, muitos não conseguiram aceitar o Senhor. Então a gente não deve tomar nenhum extremo nem outro. Mas a gente precisa aprender, né, a ser suprido da vida de Deus, nos aproximar do Senhor, né, nos termos dele, não nos nossos. Né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos encoraje, né, a desfrutar dele cada dia mais. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.